Olha isso, velho. Que esquisito, mano. Gente, isso não é um pássaro. Meu Deus, isso é muito... Não é um pássaro, tipo... Tá perdendo fogo. Caramba! Bem rápido, pipa no... E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? 3 Yatas passou aí, né? Foi embora então, até agora não tá voltando. E vamos continuar falando do fenômeno UFO. Esse fenômeno que sempre esteve presente no planeta Terra. Desde os mais remotos tempos a gente tem notícias desse tipo de evento. E claro que incomodando nossa sociedade, como o elefante branco na sala enquanto você tenta assistir a Netflix, sempre com mais perguntas do que respostas. Os eventos de avistamentos, então, e em alguns casos, contato com seres, são relatados, então, no mundo todo, né? E antes da primeira civilização, eles já estavam lá. Desenhos em cavernas, registros na Bíblia, textos sumérios, hindus, incas, relatam esses encontros e contato. E nessa época, as pessoas, né, os povos, as civilizações encaravam isso de uma maneira até natural, né, como se fossem seres que fizessem parte da natureza ali. E os relatos são abundantes, tanto mitológicos, nos folclores de todas as sociedades praticamente pelo mundo. Mas recentemente, quando eu digo recentemente, é lá pelo começo dos anos 40, 45, foi incentivada uma cultura de que falar sobre esses avistamentos, falar sobre OVNIs era coisa de maluco, né? Era coisa do doidinho do bairro, era inapropriado, não era assunto sério, não era assunto para a ciência, essas coisas não existem. Será mesmo? Vamos dar uma olhada. Para. Vocês. O negacionismo, ele é inerente ao ser humano, ele está em toda parte. Até entre cientistas, né? Pessoas que deveriam ver o mundo de uma outra maneira, fazer ciência e não criar dogmas que só atrapalham. Afinal, ignoraram, né, os dados do 31/Atlas, que era o nosso terceiro visitante interestelar. A NASA, a ESA, outras agências espaciais, censurando, porque eu vou dizer censurando mesmo as imagens, os dados, principalmente da aproximação quando ele se aproximou de Marte, né, deu aquele shutdown na NASA, parou de tudo funcionar. A gente até entende, né, como está a situação dos Estados Unidos, está meio delicada, mas as agências espaciais não tem nada a ver. Inclusive tem um telescópio que ele é de uma universidade e a NASA está impedindo que ele divulgue essas imagens, esses dados. Tudo bem, né? Já até eu entendi que a gente vai morrer, o mundo aí ser um mundo, a gente nunca vai receber informações, a não ser que um dia a gente vê realmente uma nave dessa enorme, né? E mesmo assim, talvez, como no filme Não Olhe para o Céu, Não Olhe para Cima, a gente tem um negacionismo, então, da própria situação. Com a tecnologia atual agora, né, as câmeras, como eu disse, haviam muitos relatos, né, desses objetos desde a época mais remota da civilização. Hoje, com a tecnologia que cada vez melhora, de câmeras, celulares mesmo,
a gente está podendo fotografar e filmar esses objetos, essas coisas, né? E como diria o Carl Sagan, alegações extraordinárias precisam do quê? De provas extraordinárias. E isso, hoje temos finalmente essas provas aos montes, né? Inclusive do próprio exército americano, um dos que mais dizem que o fenômeno não existe e é um dos que mais pesquisam, inclusive sendo rumores de inclusive seres e naves, né, de posse do governo americano. Eles negam, mas estudam secretamente o fenômeno. Mas cuidado, se um dia você ter o azar ou a sorte de realizar um desses fenômenos, além de você pode não ser abduzido ou outra coisa, aqui mesmo existem algumas agências que trabalham de uma maneira, digamos assim, bem perigosa. E se você tem essa proposta, às vezes, dessa agência e nega, pode estar correndo perigo. Vamos dar uma olhada. Isso continua aparecendo lá fora. Olha só, olha só. Vou tentar dar zoom nisso. Ai, meu Deus, você vê isso? O que é isso, mano? Já vi isso em todo o TikTok. Agora eu estou literalmente vendo eles pessoalmente. Isso é bem próximo a Nashville, Tennessee. Bem em Nashville, Tennessee. Então, existe um vasto material sobre o fenômeno OVNI, né? Embora os governos dizem que não investiguem, né? Que isso não existe, não existem prova nenhuma. O governo, por exemplo, americano, a gente tem o projeto Blue Book, o Majestic 12, projeto Grudge e outros aí que não chegou ao conhecimento do público. Eles dizem, eles negam enquanto fazem uma investigação secreta sobre o assunto. Existe material, né, talvez guardado em lugares como a Área 51. E o assustador é que existe uma agência dentro de uma agência, entendeu, governamental, que age, alguns dizem que ela pratica, né, ela age como mafiosos e outros criminosos, fazendo a queima de arquivo. Aqui o pessoal conhece como CPF cancelado, só que a diferença é assim, ela some, ela dá um jeito da pessoa morrer, e como se fosse uma coisa natural, né? E geralmente a pessoa está ali falando que não deveria, pode, por exemplo, dos mafiosos, né? Tá lá o chefão lá, tem um cara que pode comprometer toda a máfia, vai lá, né? Passa com o carro ali, finge que está atropelando o cara ali, vai embora e tal. Ah, foi atropelado, mas não, né? De repente. E várias testemunhas dizem receber essa visita de quem? Dos homens de pretos, dos Men in Black. São dois, parecem ser governamentais, né? Eles têm uma atitude estranha, a pele às vezes é muito branca, existe um relato. O olho, né, parece opaco, alguns parecem não ter orelha, enquanto um parece mais de aspecto humano e o outro não, né, o tira bom, o tira ruim. E esses homens geralmente prometem recompensas, coisas talvez físicas, alguma ajuda social, principalmente financeira, se a pessoa de repente falar que não, que foi equivocada, que ela não viu aquilo, que ela está mentindo, né? Mas existem aquelas pessoas que se negam a colaborar e essas ameaças, em alguns casos, podem ter sido cumpridas.
O caso Varginha ficou famoso no mundo todo. Se você não sabe do que eu estou falando, é aquela criatura lá vista por 3 meninas em Varginha, na cidade, no interior de Minas Gerais, em 1996. Se você quiser saber mais, aí eu tenho um vídeo no canal, dá uma olhada lá, o caso Varginha, para você entender melhor a situação. Mas é um caso famoso, né? E a senhora Fátima da Silva, mãe das 2 meninas lá, da Lili e da Valquíria, alega, né? Ela tem um vídeo dela falando que foi visitada por esses homens de preto, né? Eles chegaram lá de um carro sem placa, um carro escuro, e tá no escuro, bem típico. E eles ofereceram dinheiro para ela, né? Diz que a vida dela iria mudar e que ela nem imaginava a sorte que ela tinha, ela blá 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 blá, blá vai ficar rica. Mas assim, tem um povo no interior, às vezes, que ainda tem, né, a dignidade, ela não se troca, não, assim, é muito raro hoje, mas eles têm a dignidade e não é qualquer dinheiro que vai fazer elas falar que a menina estava mentindo. E essa senhora Fátima da Silva, ela negou, né? E tudo bem, o pessoal falou, tá bom, então, se você mudar de ideia, a gente tá por aí, né? Foi bem sinistro, né? Ela se recusou e ainda bem que ela tá viva, mas não é sorte de outros famosos aí que ousaram falar sobre o fenômeno OVNI. Muita movimentação de ufólogos, entendeu? E foi na época em que tinha um carro preto, com uns homens pretos no carro, que às vezes seguia a gente, mas todos os meus passos eram cronometrados. Então, é aquele fenômeno estranho, né? Ultimamente ela recusou dinheiro, né? Ou seja, tem pessoas que parecem não ter o seu preço, mas provavelmente correu algum risco, né? Entre elas, meninas. E essa senhora, né? Ela sustenta a história do acontecimento em Varginha até hoje. Que bom que está viva, continue mais muito tempo assim, sustentando a história, porque eu acho que quem não está mentindo ali tem mais que falar a verdade. Doa quem doer, né? Seja o elefante branco incomodando ali, como o caso desses fenômenos que muita gente, inclusive muitos cientistas, se recusam, né, a acreditar, mas não são todos. O psiquiatra de Harvard, né, amigão ali do Avi Loeb, Harvard, acho que é uma universidade, uma das melhores, se é a melhor. Então, ele era psiquiatra, o John Mack, era um americano. Ele investigava seriamente as abduções, principalmente. Ele escreveu livros sobre o caso, né? Era um catedrático, era um cara de faculdade, era um cara da ciência, indo por esse caminho de estudar, né? A ciência faz isso. E ele foi muito famoso, né, pelo tempo ali. E é claro que incomodava, né, um cara do meio acadêmico falando de alienígenas, de abduções, principalmente, que levavam seres humanos para uma nave, para um lugar onde fariam alguns experimentos. E ele ficou um tempo ali, né, investigando a coisa, começou a crescer na mídia, ele começou a ter visibilidade. Então, em uma prosaica segunda-feira, né, em Londres, se eu não me engano, provavelmente estava aquela garoinha, ele havia feito uma palestra, e no dia 27 de setembro de 2024 foi a data. O carro foi, bum, atropelou o John Mack. Ele foi atropelado, ele foi, digamos assim, em um acidente silenciado, né?
O motorista parece que estava embriagado, segundo os jornais da época, e ele foi solto pouco tempo depois, estranhamente, né? Porque as leis de Londres são bem, digamos assim, severas, mas deveria ter algum, como eu diria, esse motorista ele sumiu depois de um tempo. Tentaram ali contatar ele, ninguém mais achou, sumiu do mapa. E colocou, né, com esse acidente, talvez, colocou fim na carreira de John Mack, um cientista que estava incomodando muito. E até hoje, né, é tratado como que, foi só um acidente. Sim, e o coronel Uranger de Holanda. O coronel Uranger de Holanda, ele participou das várias... Ele era, né, um dos comandantes sobre a Operação Prato, que aconteceu no Brasil, lá em Colares, próximo ali ao Paraná, eu não lembro o estado, e onde haviam luzes que incomodavam os moradores locais, né, inclusive soltando raios, tirando o sangue, né, das pessoas, deixando as pessoas enfraquecidas, deixando a comunidade apavorada, até que o exército foi lá e participou, né, ativamente por vários meses. Inclusive parece que até hoje acontece esses fenômenos lá, né, inclusive o exército até hoje está lá monitorando. E ele resolveu, depois de aposentado, né, depois de sair já da sua carreira militar, ele falou, olha, agora eu não tenho mais nada a dever, eu vou lá e vou falar. E contou justamente pelo Guevara, que era um dos representantes de uma das mais importantes revistas ufológicas do Brasil, que é a revista UFO. E o Guevara, ele entrevistou ele, né, e ele falou tudo lá, aquela coisa toda, foi bem impactante na época, né. E depois de 3 meses dessa entrevista, um homem, um coronel do exército que nunca havia apresentado sinais de depressão sequer, nunca havia, sabe, insinuado que não gostava da vida dele, né? Acabou de se aposentar. Ele foi encontrado asfixiado com o próprio cinto. Mas é só uma coincidência. Com certeza, quem fez isso queria que você pensasse assim. Bom, chegamos à conclusão, então, que existem esses fenômenos de há muito tempo, e há muito tempo mesmo, e o governo tenta camuflar de toda maneira, inclusive usando de meios mafiosos, né, meios ilegais, assim, para silenciar, talvez até sem o próprio conhecimento do próprio governo. E quando eu falo assim, que essas coisas estão há muito tempo, para quem não sabe, a Beatriz Villarroel, uma cientista da Universidade de Estocolmo, na Suécia, publicou um artigo científico revisado por pares, ou seja, ela publicou e poderia ser recusado, né, quando haveria um comitê, alguma coisa assim.
de cientistas para falar, não, isso aqui não vale, está errado, não acharam nada errado ali. Então, ou seja, é ciência e de coisas como sondas, né? Estão aí, então, em volta da Terra, veja bem, desde antes, bem antes do primeiro satélite que a gente colocou lá, nós seres humanos, ou seja, o Sputnik em 1957. Essas coisas, ou seja, então, elas não são nossas. Então, negar, né? Negar aquilo que você está ali sendo exposto, talvez assim, para não romper com o senso de realidade, porque realmente é uma coisa dura de aceitar, que essas coisas não são nossas. E por mais que o governo, a NASA, outras agências espaciais, né, até a chinesa, né, que deveria, sei lá, usar mais o termo científico, por mais que, embora eu sei que tem protocolo, que as pessoas enlouquecem, assim, né, como se fosse o fim do mundo, e não é fácil, mas assim, acobertamento também eu acho que não é o caminho, nunca deve ser. Eu acho que a verdade, por mais dolorosa que ela deva estabelecer ali, ela tem que ser a verdade. E não adianta, né, essas agências, o governo, pessoas negarem, mas o fato das gravações de avistamento só estão aumentando pelo mundo, né? A tecnologia aumenta, mais tecnologia a gente tem. E talvez esses seres sempre estivessem aí, sempre vão estar, né? Vai ser isso aí, a gente não vai saber o que eles querem. E também não vai mudar, porque hoje, como havia antes, você só olhava e falava, nossa, você viu o que eu vi ali, cara? Então, hoje não, a gente consegue filmar, né? Inclusive de alta resolução. O que eu mais fiquei chateado é que a ciência não foi usada como ciência, então, mas existe, claro, as exceções como bravos cientistas como Michael Schellenberg, o Avi Loeb, o Sabine Von, estão fazendo ciência de verdade atualmente, inclusive falando sobre o 3.1 Atlas, né, que deveria ser mais estudado, mas está aí a NASA, todo mundo se recusando a mostrar o que passou ali e foi embora. É simplesmente ignorar os dados, né? Ou seja, não é ciência mesmo. Mas vai chegar um momento, como no filme que eu citei lá, que é Não Olhe para Cima, com Leonardo DiCaprio, o negacionismo será totalmente bem aniquilado pela verdade que literalmente virá dos céus. Muito poético isso, né? E veremos então aí mais seriamente como é que a humanidade irá se comportar quando descobrimos que não estamos sozinhos no universo. Pessoal, obrigado, graças. Bom, o 3.1 Atlas passou em outubro agora, final do ano, então talvez a gente fique tranquilo ainda. E não se esqueça de dar o like aí que ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, considere se inscrever, eu agradeço muito. Os meus inscritos, obrigado, graças e hasta la vista. Olhem para o céu.